Apóstolos, capítulo 16, versículo 9 em diante. Aqueles que puderem ficar de pé, amém. A reverência à palavra do nosso Deus. Irmãos, acompanhem. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa, Macedônia, e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nós saímos ao encontro de uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro ao seu senhor. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando a carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no carro inferior e lhes assegurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentre, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: a igreja. Creio no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os filhos. Senhor, nós te louvamos, unindo a minha oração do teu ungido. Quero já te agradecer por essa rica oportunidade nessa noite de poder fazer menção da tua palavra. Meu Deus, abençoa cada um que está dentro da tua casa nessa noite. Um grande e forte glória ao Senhor. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus.
Algumas lições nessa lição nós aprendemos. Primeiro é que nós ouvir o chamado de Deus. Ouvir e atender o chamado de Deus. Talvez nós tenhamos ouvido o chamado de Deus, mas talvez você não tenha atendido o chamado que Deus tem na sua vida. Então é muito importante a gente entender, ouvir o chamado de Deus e não só ouvir, mas atender o chamado que Deus tem na vida de cada um. Porque Deus não chamou ninguém para ficar na sua casa prostrado. Quando Deus chama, Ele capacita, Ele envia, Ele prepara, Ele condiciona para alguma obra que Ele tem para cada um de nós. Mas muitas das vezes nós nos acomodamos nos cultos de quinta, nos cultos de domingo, e vem e vamos para casa, e vamos, mas Deus continua falando conosco como falava outrora, continua falando. Talvez muitas das vezes a mensagem arde dentro do teu coração e você naquele momento fala: poxa, verdadeiramente Deus tem uma obra comigo, tem falado comigo, mas eu vou fazer, eu vou executar o que Deus tem falado comigo, mas daqui a pouco você deixa que aquela palavra de Deus começa a sair por outros motivos, começa a dar vazão a muitos outros motivos na sua vida, eu na minha vida, e acabamos não executando a chamada de Deus que Ele tem para conosco. E eu já vi algumas pessoas passaram anos Deus chamando, e quando aquela pessoa chegou a certa idade, Deus a recolheu, porque ela não cumpriu, nem chegou muito à idade, Deus a recolheu porque ela não cumpriu aquela missão que Deus a chamava continuamente. Diversas vezes Deus falava a chamada que tinha na vida da pessoa, mas ela não quis cumprir aquilo que Deus tinha falado no seu coração desde o momento que ela aceitou Jesus. Então, portanto, a primeira lição que nós temos que aprender, amado, é que se Deus chamou, Ele te capacita, Ele te prepara, e se está ardendo no teu coração o desejo de fazer algo para a obra de Deus, não fique parado. Faça aquilo que Deus tem te mandado fazer. Talvez você diga várias vezes: poxa, mas eu sei que Deus está me chamando, eu sei que Deus tem essa obra comigo, mas não está executando. E hoje é o dia que Deus fala para você: levanta e anda. Porque Deus Ele chamou o apóstolo Paulo e mandou que ele passasse a Macedônia para fazer uma obra. E aí vem uma outra parte. Quando a gente pensa, a gente fala: Deus nos chamou para fazer uma obra. Eu vou porque a vitória ela já é certa. E realmente a vitória é certa. Mas é preciso entender que dentro dessa caminhada para fazer aquilo que Deus tem lhe chamado, existe obstáculo. Existe obstáculo. Vai existir dificuldade, vai existir luta. E é preciso você entender que para alcançar e para executar aquilo que Deus tem falado, é necessário que você não desanime na caminhada. Amém? É necessário que você não desanime na caminhada para aquilo que Deus lhe chamou. E acontece. Na minha própria vida eu tenho experiência. Você toma a primeira pancada, você continua a caminhar. Você toma a segunda pancada. E aí depois você começa a ouvir aquelas mensagens que diz para no teu ouvido, para você deixar para lá, para você desistir, por causa disso, por causa daquilo, de tantas coisas que acontece na nossa caminhada no Evangelho. Mas não é isso que o Espírito Santo de Deus ele fala conosco nessa noite. Ele fala para você seguir avante, ainda que se levante de barreiras e dificuldades. E não é diferente do que acontece com a gente hoje, aconteceu com os servos dele no passado. Paulo e Silas ouviram o chamado e ficaram alegres e foram para concluir aquela obra que Deus nos chamou, passaram a Macedônia, foram executar a obra. E quando chegaram àquela obra, estava no dia de sábado,
homens de Deus, são homens de Deus, e às vezes está falando até a verdade, mas é muitas das vezes para que a tua autoestima levante de uma maneira que a soberba cresça. Só que Paulo e Silas estavam ligados ali naquela situação, e aquela jovem começou dizendo que era um homem de Deus, que pregava uma palavra, que Deus era com eles, que a passagem dele é de Deus. Só que naquela mulher tinha um espírito maligno. E a princípio, Paulo ele não se ligou logo de cara. E às vezes você não se liga de cara. Também, eu também. Mas nós precisamos estar atentos. Cuidado com muitos elogios. Cuidado com muitos elogios. E ela começava, toda vez ela repetia aquela palavra. Os homens de Deus, não sei o quê. Até que Paulo, ligado com Deus, atentou que era um espírito maligno. E repreendeu aquele espírito, expulsou, melhor dizendo, expulsou e aquela jovem ficou liberta. Né? Ficando liberta, ela não pôde mais dar lucro aos seus senhores. Então o que acontece? Começou a perseguição. E quando você sai para fazer a obra de Deus, sempre se levanta a perseguição. Quando você se coloca na disposição de Deus, sempre vai se levantar perseguição. A obra de Deus, ela não é fácil, ela é árdua. Ela é árdua. Se você levanta na sua casa como servo de Deus, alguns dirão logo para você desistir, que você não vai continuar dentro da própria casa. Não vai longe. Isso é fogo de palha. Né? Isso aí está só, está brincando, daqui a pouco vai ver que está fazendo tudo de novo, saindo da presença de Deus. Eu ouvi muito isso quando eu me converti. Né? Meus primos, meus irmãos, vamos tomar uma cervejinha. Não vai abandonar a cervejinha nada. Então a luta própria começa muitas das vezes dentro da nossa casa e da nossa parentela. E ali você já tem que estar apto, preparado para entender que vai se levantar alguém quando você está com Jesus, quando você quer caminhar com Jesus. Mas você não pode desistir. Deixa quem quiser falar, não desista. Continua perseverando no caminho do Senhor, é o caminho correto, é o caminho bom, é o caminho da vitória, é o caminho da vida eterna. Então não desista se alguém se levantar contra você, dentro da sua casa, ou nos seus vizinhos, ou seja, no seu trabalho, onde é que for. Não se incomode com isso, continue olhando para Jesus e seguindo o seu caminho. E esses homens de Deus levantou aquela luta contra ele. Aquele homem se levantaram, porque eles perderam a fonte de lucro dele, daquela mulher que era adivinhadora, que dava a eles grande lucro. E agora aquela mulher pega aqueles homens pegam e incita os homens daquele lugar para que aprisionem Paulo. Aí bateram em Paulo. Bateram neles. Paulo e Silas apanharam. E ninguém gosta de apanhar. E quando alguém apanha, geralmente costuma desanimar e a desistir. Né? Alguém costuma desistir. Mas eles apanharam, e em algum momento a gente percebe que eles não falam: Senhor, o Senhor falou para a gente passar a Macedônia, e agora o que está acontecendo com a gente? Não, eles não fizeram isso. Mas quando os crentes se levantam e dizem: Senhor, se eu tenho servo, olha essa luta. Por você ser servo do Senhor não vai ter luta? Por você ser servo do Senhor não vai ter dificuldade? Por você ser servo do Senhor não vai ser afligido? Aonde é que está escrito isso, irmão? Me mostra onde está escrito. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Aleluia. Mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu. E se você tiver bom ânimo, você vai vencer. Deus ele quer ver o seu ânimo no momento da aflição. Porque com dinheiro no bolso, tudo dando certo, é maravilha de Deus, irmão. Agora, no momento da angústia, no momento da aflição, no momento que falta tudo, aí Deus quer ver o teu bom ânimo. Aí Deus quer ver você dar glória a Deus. Aí Deus quer ver você louvar Ele na casa dele. Aí Deus quer ver você dizer
Mas os crentes de hoje estão acostumados a dizer assim: Senhor, sou teu servo. O problema de ser servo do Senhor? Qual o problema de ser servo do Senhor? Temos que estar preparado para a luta, para a guerra, para a dificuldade, para as barreiras. Seja onde ela levantar, nós temos que estar preparados. Para nós termos discernimento de espírito, para ver que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas a nossa luta é contra a potestade, contra os principados. Quem levantou aqueles homens contra Paulo e Silas, inimigo das nossas almas? Levantaram ele, prenderam ele, jogaram no cárcere interior, botaram os pés dele no tronco, mas sabe o que eles fizeram? Adoraram. Adoraram. Oh, glória a Deus. Com os pés no tronco, amarrados, no cárcere interior, eles adoraram ao Senhor, eles louvaram o Senhor, eles pregaram a palavra de Deus para os outros presos. Eles falaram do amor de Deus, estavam ali louvando e adorando a Deus, e glorificando e exaltando o nome do Senhor, dentro daquela dificuldade. Nada de Senhor, por quê? Mandar passar a Macedônia para sofrer isso? Passar a Macedônia para sofrer isso? Não, Senhor. Vou embora daqui, vou desistir. Não creio. Alguns dizem até, não creio que foi Deus, não. Acho que essa visão nossa foi da carne. Mas ele não. Se Deus te deu a visão, se Deus te deu a direção, vai em frente. Antes, tente um pouco mais. Mais uma vez, vai um pouco mais, porque a vitória vai vir. A bênção vai vir. Você vai alcançar aquilo que Deus prometeu na tua vida. E aí ele pega e continua adorando. E o negócio ficou tão sério, a glorificação estava vindo tão de dentro deles, né? Que de repente o cárcere foi abalado. Terremoto, só naquele lugar ali, só no lugar. Tremeu tudo. Chama minha atenção que as portas se abriram, todos eles foram soltos e ninguém fugiu. A glória de Deus estava naquele lugar. Quando abre uma cadeia, o que é a primeira coisa que o ladrão faz? Vou meter o pé, vou fugir. Um mole desse, o carcereiro dormindo, tudo aberto. Vou embora, estou condenado aqui. Mas quando Deus estava no negócio, Deus estava com Paulo e Silas naquele lugar, que ninguém fugiu. Ficaram todos ali, continuando. Viram que era Deus na vida de Paulo e Silas. Viram que Deus estava usando eles. Viu que aquele tremor veio através daqueles homens de Deus. E nós temos que ser assim. Aonde nós chegarmos, saltando ali, quando acorda, pronto, vão me matar. Tem mais jeito, fugiu todo mundo, estou perdido. Paulo fala, não se faça tal. Estamos todos aqui. Todos estamos aqui. Ninguém fugiu, porque o Senhor nosso Deus está aqui, tomando conta de tudo. E aí aquele carcereiro fica maravilhado. Chama Paulo e Silas para fora, pede luz, saltou, pediu para que ele não tirasse a sua própria vida. E aí, tirando-os para fora, disse: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? O que é necessário, igreja? Crer. Tua casa já foi salva? Tua casa já foi salva? Tua casa já foi salva? Muitas das vezes, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E muitas das vezes os crentes não acreditam que o seu valente vai ser salvo. Na minha própria casa diziam: boa tarde, vai ser muito difícil aceitar Jesus.
na minha casa. Achavam que os outros irmãos seriam mais fáceis de aceitar Jesus. A lógica dos meus parentes entendia por eu ser terrível, ser o pior, seria o mais difícil de ser alcançado pelo Senhor. Mas Deus não vê como vê o homem. Deus não vê assim. E você olha para o teu parente e diz assim: não adianta eu falar para ele, porque ele não vai aceitar Jesus. Então você não está crendo. Você foi salvo, mas você não crê que a tua casa também vai ser salva. Se você não fala para o teu esposo, se você não fala para o teu filho, se você não fala para o teu irmão, se você não fala para o teu parente, então você não crê nessa palavra de Deus. Você tem que crer, irmão. Uma certa vez o Espírito Santo de Deus me tocou assim, que eu comecei a fazer culto, eu e minha mãe, na casa dos meus parentes, na Penha. E eu tenho muito parente na Penha. Essa última tia que morreu, ela não quis que fizesse culto na casa dela, morreu há pouco tempo agora, foi a última que morreu. Mas os outros parentes, primos, foi eu e minha mãe fazendo vários cultos na casa desses parentes, bastante tempo atrás. E muitos hoje estão na presença do Senhor. Aliás, a maioria está na presença do Senhor. Nós íamos na casa da meu irmão, fizemos 7 semanas em cada casa. Cada casa ali na Penha, do meu tio Marquinhos, do Carlinhos, das minhas primas. A gente foi fazendo ali na casa de outro, depois na casa da minha tia Glorinha, na casa de outro. Fomos fazendo o trabalho do Senhor que o Senhor tinha mandado. E hoje, a maioria está na presença do Senhor. A Bíblia, ela fala: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias tu acharás. Você tem que pregar para o teu parente, você tem que pregar para o teu irmão, para o teu esposo. Você tem que falar de Jesus, que Jesus salva ele. Para que essa palavra, que é o Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa, venha se cumprir na tua vida, irmão. Você tem que falar para o seu filho, não é só dar amor, não é só dar carinho, não, tem que falar de Jesus. Mais importante do que o amor, o carinho que você dá a ele é a salvação dele, é a salvação dela. O mais importante é isso. Se o seu parente vem lhe visitar, temos que falar do amor de Jesus. Temos que aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Muitas vezes nós vamos visitar mãe, pai, parente e não falamos nada de Jesus. Brincamos, comendo, bebendo e ficamos rindo, mas não falamos da palavra de Deus. Como é que a tua casa vai ser salva? Sem falar. Quem vai pregar se você, que é o cristão na tua casa, não falar? Então nós temos que crer nessa palavra de Deus. E aquele foi Paulo, Silas foi para a casa dele, ele levou eles para a casa dele, todos aceitaram, todos ouviram a palavra e a casa dele foi transformada. Se você nessa noite quer a tua casa transformada, você não pode ficar de boca fechada. Você não pode ficar calado. Você tem que aproveitar a oportunidade de dizer que Jesus ama, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu. Que cada um de nós tem uma missão. Fala com Deus qual é a missão que nós temos. Eu sei que Deus tem na minha vida. Eu sei qual é a missão para que Deus me chamou. Você tem que saber, se você está na casa do Senhor até hoje e não sabe a chamada de Deus na tua vida, o que estás fazendo tu na casa de Deus, que Deus não chamou ninguém para ficar parado. Deus não chamou ninguém para ficar parado. E muito menos acomodado ou acovardado. Então é tempo, amado, de nós crermos que o Senhor Jesus salva a nossa casa, salva a nossa parentela. É tempo de levar essa palavra. É tempo de ouvir a palavra do Senhor, o que Deus nos mandar fazer e nós executarmos a obra de Deus, para que o nome dele seja glorificado, para que a obra do Senhor ela venha crescer a cada dia. Só assim nós vamos cumprir o mandamento que Deus tem para cada um de nós. Depois de Paulo e Silas cumprir aquilo que eles tinham na Macedônia, aí sim eles pegaram e foram embora para outra cidade. Então nós temos que cumprir a nossa missão, porque a cidade celestial nos espera.
A cidade celestial nos espera. E um dia Jesus Cristo vai voltar. E como estávamos estudando aqui na terça-feira, tem as obras que você vai apresentar a Deus. E qual é a obra que apresentaremos ao nosso Deus? Quando chegarmos na presença do Pai, para recebermos lá os nossos galardões. Então faça aquilo que Deus lhe chamou. E Deus vai te abençoar, não só lá, mas aqui também. Porque quem trabalha para Deus, sem interesse, no coração, é recompensado. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Aleluia. Senhor Jesus, a obra do Senhor ninguém pode parar. Por amor ao seu nome, muitos lançados na cova dos, mas Deus sempre levanta servos que não, pois estão mesmo sendo perseguidos, não negaram ao seu Deus. Deus protege. Se é Deus quem abre a porta, ninguém pode fechar. Se te persegue, isto logo vai passar. Deus vai te... Ele guarda você, Ele guarda você. É mais forte que o mal, não pare agora. Deus por você vai lutar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo Ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Porque Deus sempre dá o escape e fortalece. A recompensa é a coroa.